Olá, pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo da Verity. E hoje vamos explorar o universo da reforma tributária e os reflexos na recuperação de crédito. Nosso objetivo, pessoal, vai ser capacitar vocês para identificar oportunidades e maximizar o benefício para os seus negócios, para o seu escritório, para a sua empresa. Então, a ideia vai ser a gente levar esse conteúdo e acredito que vai ter muito reflexo no dia a dia de vocês. Então, vamos começar? Então vamos lá. Começando a nossa aula, me apresentando, né? Sou Luiz Felipe Lopes Ferreira, sou contador, head de operações aqui da Verity e tenho mais de 10 anos de experiência, incluindo passagem por Big Four. E eu trouxe esse tema para vocês porque eu acredito ser um tema muito essencial para hoje vocês começarem a pensar e a discutir internamente. E eu vou mostrar a vocês um pouco por quê. Aqui eu trouxe um pouco uma régua de transição de como vai ser a reforma, como está programada a reforma, se tudo ocorrer conforme a agenda prevista atual. Então, aqui eu trouxe para vocês que como vai funcionar e eu fui evoluindo de 2024 a 2033. Então, começando ali com 2024, quando a gente teve a apresentação dos projetos de lei, lei complementar, aprovação da Câmara dos Deputados, que agora está indo para o Senado. Então, a reforma já avançou para o Senado já informou que agora ele vai revisar e vai interpretar, e aí talvez ele vai dar a opinião dele ou vai aprovar da forma que está. Mas é importante falar que, com a aprovação da reforma no âmbito constitucional, veremos uma implementação em camadas dessa reforma. Então, primeiro com a lei complementar, depois com a lei ordinária, e se tudo ocorrer conforme a gente está imaginando, acredito que será muito positivo para todo mundo, tá? Então, esse ano está sendo um momento onde estão sendo discutidas as leis pelo Senado, pela Câmara, e aí vamos ver um pouco avançando o tema e vendo como vai ser esse reflexo. Então, esse é o 2024. 2025, certamente ainda haverá uma evolução das discussões, principalmente a formalização da reforma. Então, eu estou falando de obrigação acessória, obrigação acessória, a implementação dessa obrigação, como será essa implementação, e por aí vai. Então, 2025 vai ser um ano de conclusão e desenvolvimento de sistema informatizado, né, de como será essas obrigações ali em 2025. Então, 2024, 2025, vamos falar que é um ano de planejamento, é um ano de estruturação e planejamento, e aí sim, em 2026, a gente começa efetivamente a transição com a CBS em 0,9 e o IBS em 0,1, com um modelo de dedução gradual. E até, pessoal, esse modelo já foi aplicado na época da não cumulatividade do PIS/COFINS. Então, esse modelo é legal porque ele permite uma adaptação gradual dos impactos. Então, ao invés de já virar a chave automaticamente, você vai aos poucos acostumando o pessoal com a apuração, tá? E, obviamente, a gente tem ali uma dedução do PIS e COFINS devido, e um avanço um pouco mais sobre o tema, mas de fato é quando a gente vai começar a ver o CBS e o IBS operar no nosso dia a dia. Isso é muito importante, tá? Então, aí em 2027, como vocês podem ver, ocorre a extinção plena do PIS e COFINS, como conhecemos hoje. Então, incluindo o monofásico, a alíquota zero, então o PIS e COFINS de fato cai. E a partir daí, o CBS entra em operação completa. Além disso, é importante até a gente mencionar que o IPI será reduzido para alíquota zero, exceto para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, mantendo ali o regime especial dentro da Zona Franca, que é um regime muito importante. Então, eles fizeram esse impacto para reduzir o impacto da Zona Franca, essa é a grande verdade. E também começa a vigorar o imposto seletivo, que é aquele imposto do pecado, que substitui parcialmente nesse momento o IPI. Lembrando que esse
imposto seletivo, vocês acho que estão acompanhando as diversas discussões, mas houve bastante discussão de o que ia ser incluso, quais produtos estão nele, ou carros elétricos vão ser inclusos ou não. Então, você viu, esses últimos tempos teve bastante movimentação dos setores para discutir, né, sobre quais produtos irão entrar nesse imposto seletivo, tá bom? Então, isso 2026 e 2027, então temos a extinção do PIS e COFINS. Então, são 2024 e 2025, ano de planejamento, 2026 e 2027 é um ano de implementação, e aí sim o CBS vigente totalmente, e ali a gente já começa a ver alguns impactos, tá bom? E aí, é importante até mencionar para vocês, pessoal, uma coisa até antes de avançarmos. Aqui, a gente vê 2027 extinto totalmente o PIS e COFINS. Só que essa extinção, a gente tem que parar para pensar que o regime não cumulativo do PIS e COFINS existe há 20 anos. E até hoje gera discussão. Então, como será esse 2027 com a extinção do PIS e COFINS? Será que a gente vai ter discussão? Será que ainda vai... como vai ser tratado esses assuntos? E como vai ser o CBS plenamente vigente, né? A implementação 100% dele. Como é que será essa implementação? Então, a gente está falando que a gente vai tirar, né, da nossa operação PIS e COFINS, que são contribuições que são discutidas até hoje, pensando que já faz mais de 20 anos a não cumulatividade, que é 2021, 22 ali, e entrando um novo imposto. Então, pessoal, acredito que vai ter muita discussão aí próximos anos, principalmente em 2027, pensando que uma recuperação ou uma discussão, quando a gente faz o pleito, né, a gente está conversando, é os últimos 5 anos. Então, aqui acredito que vai ter muita discussão para a gente trabalhar, tá? Inclusive para ver como que vai ser esse dia a dia. E aí, 2029 e 2032, entramos nas reduções proporcionais ali do ICMS e do ISS, além do aumento proporcional do IBS, tá? Que estava com a alíquota teste até então operando de 0,1. Até nesse momento, pessoal, é muito importante a gente falar isso, que ele começa a fazer a mesma ideia do PIS e COFINS. Lembra que o PIS e COFINS diminuiu e começou gradualmente a entrar o CBS, e aí eles vão usar a mesma estratégia para o ICMS e o ISS, que não é ruim, como eu falei para vocês. É bom que você vai acostumando, você vai identificando os impactos. Então, a gente, se for manter esse cronograma, esperamos a extinção completa do ICMS, do ISS, com o IBS assumindo plenamente em 2033, assim, com a extinção ali do ISS, do ICMS, né? Vale lembrar também, como eu estava mencionando do PIS e COFINS, vale lembrar também que que vai ter bastante discussão para o âmbito do ICMS, para o IPI, do ISS, que são impostos também que até hoje são muito discutidos. Acredito que quem trabalha com ICMS diariamente, ou IPI, ou ISS, eu acredito que vocês escutam bastante isso, bastante discussão do que pode tomar crédito, que não pode, quais são as alíquotas aplicadas. Então, imagina, a gente vai enfrentar umas discussões ali em 2027. E aí, a partir lá de 33, também vamos escutar discussões em cima do ICMS, do IPI, do ISS completamente, tá? Então, eu trouxe esse quadro para vocês já pensarem o quanto é relevante a gente pensar hoje na reforma tributária e não deixar para 2033 ou 2027, quando cai o PIS e COFINS. Porque olha o tanto de impacto que isso pode gerar na nossa cadeia diária, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante trazer essa visão para vocês, tá? E então, Felipe, entendi a relevância do assunto, mas qual deve ser o foco para 2024, 2025? Aqui, pessoal, eu trouxe
alguns pontos importantes, como modelagem financeira tributária, estruturação de comitê interno, mapeamento dos impactos do setor, revisão de modelos de supply chain, localização das empresas e apuração e a monetização dos créditos acumulados. Então, a gente entrando um pouco mais a fundo nesse tema, é muito importante a gente ressaltar que a gente tem discutido muito com os escritórios sobre isso, tá? Principalmente quando a gente fala, né, os nossos escritórios na base da Verity, que são bastante, e é necessário prestar atenção na reforma desde já, né? Muitas pessoas tendem a pensar que podem deixar para resolver isso mais tarde, mas essa abordagem é muito arriscada. Os impactos da reforma tributária são complexos e eles não se resolvem rapidamente. Por exemplo, a reforma introduzirá um modelo de pagamento pelo destino e não mais pela origem. Isso torna essencial rever o modelo atual da empresa e sua localização. E é importante também a gente validar se faz sentido a empresa estar localizada onde está atualmente, pois talvez a localização será um fato crucial na modelagem tributária, né? E até hoje é crucial, né? Hoje você vê muitos trabalhos tributários referente a isso. Poxa, vai em tal estado porque lá você vai ter benefício, vai para tal lugar que lá você vai pagar menos impostos. E por quê? Porque hoje é o tributo da origem. Hoje você vê como o tributo, a incidência dele é na origem. A partir da reforma vai ser no destino. Então, vem a primeira pergunta: será que vale a pena a empresa estar na posição que ela está hoje, geograficamente? Será que faz sentido? Ou será que ela só está lá para ter um benefício que talvez não vai ter mais com a reforma? Então, isso é um ponto essencial para a gente entender o impacto da reforma no setor, obviamente específico da empresa ou dos seus clientes, você de um escritório de contabilidade. Então, esse é o momento de discutir e se movimentar junto aos órgãos competentes para influenciar, adaptar-se às mudanças que vão vir. Porque agora vocês estão vendo a movimentação de muitas empresas batendo lá nos órgãos e falando: olha, vou ser prejudicado, ou essa nova modelagem não está fazendo sentido para mim. Então, agora é o momento de discussão. E por isso que também eu falo que é vital a gente ter estruturar um comitê interno para preparar a empresa para a transição. Porque pensa, né, considerando o sistema, gestão interna, financeira, introdução de novos conceitos como o split payment, que a gente não sabe como vai ficar. Então, é importante a gente entender essas estruturas. Por isso que eu trouxe esses 5 que eu vou deixar a modelagem para a gente falar logo mais particular, mas essas 4 primeiras eu trouxe para trazer essa linha de pensamento para vocês. Então, pensa, com a reforma tributária, ela vai impactar a parte financeira da empresa, vai impactar o setor. Então, esse setor vai ser muito impactado. A revisão hoje, faz sentido a localização geográfica hoje da empresa? Faz sentido aquele trabalho de supply chain que foi feito, né? E por isso que é muito importante ter uma estruturação de um comitê interno, pessoal. Pensando que vai haver uma grande mudança, vai envolver sistema de TI, vai envolver o estratégico da empresa, o financeiro, o jurídico, o comercial, porque pode ocorrer uma mudança de preço, dependendo, quando você faz depara do cenário hoje, o cenário pós-reforma, a gente vê que tem empresas que vão haver mudanças de preço. Então, é muito importante você já ter essa noção, porque tem que começar o agora, né? 2024, 2025, tem que ter pensando de como vai ser essa reforma. Então, é muito importante vocês estarem discutindo isso, apontando para os seus clientes, tá? Felipe, tenho falado isso diversas vezes aqui para os nossos usuários, tá? Agora, falando sobre monetização e recuperação de crédito, tá? Então, pessoal, é crucial ter uma estratégia robusta para apuração e monetização de créditos acumulados, como ICM, PIS/COFINS, IPI,
Porque muitas empresas possuem saldos acumulados e precisam pensar em como não perder esses ativos com a reforma. Então, esses créditos acumulados são ativos econômicos, a gente sabe disso, né? São ativos econômicos muito importantes, que podem ser convertidos em recurso financeiro, melhorando o fluxo de caixa, a saúde financeira da empresa. E aí eu destaco que a recuperação de crédito, ela não se limita apenas para identificar pagamento indevido, mas envolve também uma muita abordagem estratégica para maximizar o valor desses ativos, né? Então, falando um pouco disso, né, eu até trouxe aqui como seria a monetização de créditos, né? Qual seria a estrutura de monetização de créditos pensando na reforma tributária, o que você tem que pensar hoje, na estrutura que vocês têm hoje. Então, falando um pouco ali, né? Então, é importante a gente ressaltar que eu trouxe um cenário completo, mas é importante a gente pensar na identificação precisa desses créditos. Então, um diagnóstico de levantamento de crédito tributário é essencial. Você tem que entender os potenciais que a empresa tem, obviamente, contemplando a luz da legislação, olhar se tem oportunidades para a recuperação do passado, dos últimos 5 anos. Então, você vai fazer esse diagnóstico, depois você vai fazer essa análise desse crédito, né? Para ver se esse levantamento, se esse pedido, se essa restituição, ela tem base legal, se ela está sólida. Isso é o mais importante. E após essa análise, é importante você ter uma estratégia, você ter um mapa de como vai ser essa recuperação, essa monetização com o impacto da reforma tributária. Então, ou seja, a gente tem ali, por mais que a gente parece que a gente tem um longo prazo, mas a gente não tem. A gente está falando que PIS e COFINS 2027, CMS 33. Então, se você for para pensar, tem créditos acumulados que você não vai conseguir escoar até lá. Então, é muito importante vocês pensarem nisso e traçar uma estratégia. E depois partir, sim, para a execução. E aí, sim, levantar a memória de cálculo, levantar todo o potencial de fato, executar com a ajuda de software. No caso, a Verity se disponibiliza em ajudar os seus escritórios a realizarem esses cálculos, a executarem para ser mais rápido e atrativo. Então, é importante vocês trabalharem na execução e ser uma execução rápida e estratégica, tá? E depois vem o acompanhamento efetivo desse crédito levantado, para ver se ou como está junto ao fisco, se os pedidos foram realizados de forma que o fisco entende ser certa. E aí sim a transformação em caixa, que é a utilização desse crédito, ou seja, trazer essa monetização para as empresas. É isso que eu sempre considero e eu sempre gosto de ressaltar, né? Então, aqui eu trouxe um pouco também algumas oportunidades para vocês já começarem a pensar. Obviamente, não estou contemplando todas, eu estou apenas dando alguns pontos, mas são oportunidades que até hoje são discutidas dentro das empresas e pode gerar bastante oportunidade. Então, a gente tem aqui a exclusão de ICMS na base, por mais que pareça ser um tema batido, né? O que seria um tema batido? É um tema que todo mundo já fez, não tem muita oportunidade, e na realidade não é assim. A gente vê bastante empresa que ou não fez, ou fez uma parte, outra parte não fez, fez um ano, outro ano não fez e fez de forma equivocada. Então, são oportunidades que vale a pena a gente sempre dar uma olhada, sempre entender como é que foi feito. Ou outro ponto essencial, né? A gente tem bastante oportunidade aqui do PiscoFins, que, como eu falei, é um tributo que há 20 anos tem discussão, mas o levantamento de crédito do PiscoFins sobre essencialidade, né, sobre aqueles usos e consumo, ou aqueles materiais que atualmente não tomam crédito de PIS e COFINS, é muito importante a gente dar uma olhada, porque nesse trabalho a gente vai começar a identificar o que a reforma vai trazer de mudança, e é muito importante a gente já trazer uma base sólida. Então, agora é o momento de olhar para nossas enteadas, principalmente
pelo impacto da reforma. E se você trazer um PIS e COFINS redondo, sua transição para o CBS vai ser muito mais tranquila. Então é muito importante, pessoal, observarem isso. Será que eu estou tomando crédito de forma correta? Será que o PIS e COFINS do meu cliente, da minha empresa, está correto? Será que eu não posso olhar? Será que eu não preciso olhar? Porque será que eu estou tomando crédito de tudo que eu deveria, né? E pensando que são trabalhos muito relevantes. A gente tem uma videoaula aqui de PIS e COFINS, se vocês é, conseguirem assistir, é muito relevante, que a gente fala um pouco sobre esses créditos de PIS e COFINS. E vocês vão conseguir observar o quanto é impactante para o setor, tá? E ali temos ICMS, que é muito importante também a gente falar que o ICMS ainda existe muita identificação de crédito, muita discussão. Ainda a gente vê bastante pessoas com créditos acumulados, então bastante empresas com créditos acumulados de ICMS que não estão utilizando. Que você vai ver na escrita fiscal, ele tem um saldo acumulado gigantesco e eles não estão utilizando, as empresas não estão conseguindo, às vezes, escoar, ou às vezes elas não estão sendo bem orientadas e deixando um saldo acumulado lá. Por exemplo, no estado de São Paulo, eu estou falando de São Paulo porque estou localizado em São Paulo, mas no estado de São Paulo existe também um tema que chama, existe um sistema, na realidade, que chama ECREDAC, e esse sistema, ele justamente o objetivo dele é realizar, é monetizar esse crédito acumulado. Ou seja, você tem um crédito acumulado de X, você solicita o ECREDAC, você é uma obrigação acessória, como se fosse um SPED fiscal, um FD contribuições, e com ele você pede para o Estado a devolução desses valores. E aí você pode pagar o ICMS da importação, pode vender, pode comprar ativo, ou seja, você consegue utilizar ele em vez de ter aquele saldo que vai só acumulando na sua escrita fiscal. Então é muito importante a gente pensar de como vai ficar esse saldo com a reforma tributária. Então, meu cliente ele tem um saldo gigantesco e está aumentando o saldo. Perfeito. Nunca foi utilizado? Perfeito. Mas e agora com a reforma tributária? Como é que esse saldo vai ficar? Igual o PIS e COFINS. Aquele saldo acumulado que o meu cliente tem no PIS e COFINS, como é que vai ficar com a extinção? Ele vai perder? A perder não vai, pessoal. Já está tendo bastante movimentação na próprio projeto de lei 68 que os deputados da Câmara aprovaram, tem lá um artigo específico onde ele fala da utilização, né, de como vai ser utilizado esse passado. Mas esse é o momento de você solicitar esse dinheiro e quando chegar lá na reforma, você não sofrer com o impacto dela. Então é muito importante você já ter uma estratégia e já começar a utilizar. Então eu ressalto, é muito importante a gente, além, né, dos saldos acumulados que eu trouxe aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês, mas é muito importante num trabalho de recuperação de crédito, por exemplo. Às vezes esse saldo que você tem é muito maior do que você imagina, e você vai monetizar isso para a empresa, tanto para a EPI também, né? Eu estou falando aqui de um âmbito geral, mas são impactos em contribuições e impostos diferentes, mas os impactos são muito parecidos. Então a gente tem que pensar, a gente tem que ressaltar sempre para nossos clientes ou para os nossos ou para a nossa empresa, para os gestores da empresa, que esses saldos que vocês têm acumulado é o momento de monetizá-los. Agora é o momento de monetizá-los. Ou o trabalho de recuperação de crédito, agora é o momento da gente discutir, agora é o momento da gente realizar, porque com a reforma as coisas vão mudar. Igual a teses jurídicas, pessoal. Eu sempre gosto de mencionar que tese jurídica é uma poupança. A gente está vendo bastante movimentação no mercado, a gente teve aí a exclusão do ICMS-ST da base do PIS/COFINS. É um tema bastante relevante e vocês conseguiram observar essas mudanças.
E essas mudanças sempre acontecem, nosso judiciário, vamos dizer assim, ele está sempre sendo mais tendencioso a quem tem ação, a quem está discutindo esse tema, tem mais vantagem se o tema desdobrar, vamos dizer assim. Então, acredito que você tem N exemplos para vocês. Então, é um, é, é um tema muito importante para a gente discutir agora, porque com a reforma tributária, ainda vão existir teses, ainda vão existir essas discussões do âmbito contencioso? Sim. De verdade, eu duvido que isso vai terminar. Não, até pela forma que a reforma está atualmente, já tem discussões. Então, eu acho que o nosso contencioso não vai encerrar, mas vai diminuir. Essa é a grande verdade. A discussão vai diminuir. Então é muito importante agora a gente discutir o momento, porque agora a gente consegue retomar, né, e trazer essa oportunidade para as empresas. E acredito eu que até 2027, 2033, vão ter muitas discussões. E quem tiver com aquele convite na mão, que é aquela ação, vamos dizer assim, vai poder ir para a festa, vai poder curtir. Então é muito importante, né, na minha opinião, acho que na opinião Verity, vocês se atentarem a isso e sempre observarem as tendências de mercado, o que pode trazer ali de teses importantes dentro da minha empresa ou dos meus clientes pensando em escritório, tá? E lembra, pessoal, eu trouxe até um tópico específico para isso. Utilização de ferramentas para a reforma tributária. E aqui eu trago o nosso exemplo da Verity. Que a Verity, qual o objetivo da nossa ferramenta? Principalmente agora, falando de reforma tributária, e como eu estou falando para vocês aqui no nosso conteúdo, é muito importante a gente observar os impactos agora. Lembrem, tendo uma ferramenta para você fazer um processo desse, é muito mais fácil, né? Essa identificação, esse levantamento, essa execução. Então, você vai conseguir fazer o seu dia a dia melhorar a sua performance. Então, é muito importante a gente ter ferramentas que nos apoiem no dia a dia, né? E agora, falando de reforma, mais importante ainda, porque a reforma já está vindo e ela vai vir já com um efeito bem tecnológico por trás. Então, é muito importante a gente se preparar, a gente parar e pensar, poxa, será que hoje eu estou com tecnologia que vai me ajudar? E pós-reforma, como é que vai ficar essa tecnologia? Como que será que hoje eu conseguiria fazer uma transição tranquila? Ou será que hoje eu conseguiria identificar que realmente o meu cliente ele tem uma oportunidade, de monetização de crédito que ele pode já usufruir e que talvez na reforma ele vai começar a discutir, talvez até perca, né? Será que eu agora consigo trazer essa discussão para ele, para dentro de casa? Então é muito importante a gente pensar que a tecnologia tem que ser nossa aliada, ela tem que estar junto com nós no nosso dia a dia. E aqui, mais uma vez, trazendo o exemplo da Verity, é muito importante eu falar que a Verity, hoje em dia, como ela vai apoiar os escritórios? Lembrando que nossa ferramenta é para escritórios de contabilidade, escritórios jurídicos, consultoria, auditoria, é uma ferramenta para escritórios. E o que a nossa ferramenta ela ajuda o dia a dia dos escritórios? Nessa identificação de oportunidades e teses. Então, a gente vai primeiro ajudar no levantamento e na detecção. Então, ela vai apoiar você no seu dia a dia a realizar esse trabalho, a levantar esse trabalho, a validar esse crédito acumulado ou essa oportunidade desse levantamento, como a gente deu o exemplo do PiscoFins. Então, ela vai te ajudar de uma forma rápida e ágil. Esse é o mais importante. Ela vai te ajudar de uma forma rápida e eficaz, na verdade. E aí, você vai conseguir percorrer todo esse levantamento e essa detecção para conversar com seus clientes. Após isso, ela faz uma apuração para você. Então, nessa primeira etapa, ela faz um levantamento, uma detecção para te ajudar
a você observar essas oportunidades dentro dos seus clientes. E aí, depois, ela vai te ajudar, lembra, na execução, lembra da execução estratégica? A plataforma também vai te ajudar nessa execução estratégica. Então, ela vai te trazer a memória de cálculo item a item do que foi levantado, do que está sendo discutido. Então, você vai conseguir mostrar para o seu cliente, gerar esse conteúdo para o seu cliente ou para a sua empresa, né? É. E depois, a gente fez a detecção, a gente fez a apuração e agora a gente vai para onde? Apropriação do crédito. A monetização, lembra que eu venho falando para vocês? Monetização, monetização. Nesse momento, 2025, 2024, 2025, a gente tem que monetizar esse crédito. Então, a plataforma vai te ajudar com retificação de obrigação acessória, criação de obrigação acessória, por exemplo, um ECREDAC dentro do Estado de São Paulo. Então, a plataforma, ela cria esse arquivo para você. Então, é muito importante vocês pensarem nisso e entenderem isso, tá? E logo em seguida o controle dos créditos. Que daí você fez essa monetização, agora vem aquele momento do estratégico que eu venho falando para vocês. Que como está sendo o uso, até quando vou usar, pensando já na reforma tributária. Então a plataforma ela tem de 4 etapas: levantamento, detecção, apuração e validação, apropriação de crédito e controle desses créditos levantados. Tá? Então é muito importante essa fala para vocês e eu estou trazendo esse tema para vocês porque esse é o momento da gente pensar em monetização, em identificação de possíveis oportunidades em seu cliente, pensando que ali, com a reforma, talvez essas discussões vão diminuir, tá? Não vão acabar, mas vão diminuir. E até, pessoal, então, chegando aqui no final da nossa aula, acredito que agora acho que vocês estão mais preparados para enfrentar esses desafios que vai ser na reforma tributária, e principalmente na monetização do crédito acumulado, tá? Eu acredito que a chave do sucesso nesse momento é a antecipação do planejamento estratégico, né? E de como vai ser essa monetização dentro da empresa e como vai ser essa estratégia dentro da empresa. Lembrando que a Vert vai estar sempre do seu lado para apoiar a jornada de vocês, então a gente oferece ferramentas que têm a expertise necessária para navegar nessas complexidades do dia a dia, né? Principalmente falando do sistema tributário brasileiro. Então, encorajo vocês a irem se aprofundando com o tema, ainda tem bastante coisa para desenrolar aqui na reforma. Acredito que até talvez eu estou gravando essa videoaula, talvez até ir no ar essa aula já tenha mudado algumas coisas. Então é importante, então a gente sempre se manter atualizado, né? E sempre se adaptando às mudanças. E lembrando, a recuperação de crédito, pessoal, é um ativo valioso que pode transformar a saúde financeira de uma empresa, tá? Então, existem empresas que fazem esse trabalho porque sabe que isso é um ativo, e é um ativo muito valioso, tá? Então, explorem esse tema, busquem essas possibilidades e tragam esses benefícios e essas oportunidades para os seus clientes ou para a sua empresa, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.